E aí, turminha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha aí de ciências e hoje a gente vai estudar um tema bem interessante que desperta bem a curiosidade da gente, né? É um tema novo, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, né? Então vamos lá, todo mundo de olhinhos fechados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Pedimos, Senhor, que a tua presença esteja em nosso meio, nos protegendo, nos fortalecendo. Possamos estar recebendo as tuas bênçãos a todo momento, Senhor. E assim seja. Amém. Amém, amém. Vamos lá então, gente. Deixa eu só levantar um pouquinho essa lâmpada aqui que está vindo no meu olho. Olha, hoje nós vamos fazer uma aula bem gostosinha, tá? Deem um pause aí, então. Peguem a apostila de vocês em ciências lá na página 20, tá? A tia vai estar compartilhando uma tela aqui com vocês e hoje tem experiência, tem muita coisa gostosa aqui, tá? Vamos lá então em ciências, nessa página aqui, e a tia vai estar compartilhando com vocês. Nós já vimos um pouquinho, né, na aula passada, sobre a Terra, né? Nós já conversamos um pouquinho como que foi o início de tudo e hoje nós vamos ver sobre o que tem dentro da Terra. A gente já viu, a gente já viu aqui no globo, né? Nós já vimos as representações também e nós já vimos que nós vivemos aqui nessa parte aqui da Terra, né? Que tem os continentes, olha, coloridinho, até vocês fizeram um também, né? Na atividade de ciências, quem quiser pegar o seu aí para estar olhando por ele, esse foi o que a tia fez com aquela bolinha de isopor, tá? E a tia tem esse outro aqui, olha. Esse daqui também é um globo, né? E essa parte azul aqui, o que é mesmo? São os oceanos, né? E essa parte coloridinha aqui, os continentes. E nós vimos também que esses continentes aqui, eles se encaixam, né? Então, a gente pôde perceber, nós vimos até em uma página anterior aí, que parece um quebra-cabeça, não é verdade? E hoje nós vamos ver se nós vivemos nessa camada externa aqui, né? Que estão os continentes, os oceanos, e nós vimos que aqui existem seres vivos. Mas o que tem dentro da Terra? Lá dentro. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá? E a nossa Terra, nosso planeta, o nosso lindo planeta azul, ele é feito, composto por camadas, tá? Então, nós vamos ver hoje cada uma dessas camadas aí. Essa camada que a gente vive, que tem os continentes, os oceanos, é chamada de crosta terrestre, tá? Guardem bem esse nominho aí, crosta terrestre. Então, a crosta é essa camada superficial aqui, ok? E vocês fizeram onde a gente vive. E quem sabe aí falar para a tia, nossa, mas como é que a gente vive aqui, né? E a gente não cai? Quem lembra por que é? Porque existe uma força de atração que atrai tudo para o centro da Terra. Quem lembra o nome dessa força? É força da gravidade, né? Nós já vimos isso nas aulas passadas aí. Então, essa camada superficial ela é dura, né? Ela é sólida, consistente. Ela é formada por rochas e é nela que a gente vive, a gente e todos os outros seres vivos, tá? E a sua profundidade, ela vai variar aí.
dependendo do local. Nós temos locais que são mais profundos e outros, né? E nós vimos também que essa camada superficial da Terra, ou seja, a crosta terrestre, ela é irregular, ou seja, ela não tem uma regularidade, não é toda plana. Ela tem montanhas, né? Ela tem o fundo dos oceanos, faz isso, nós temos as montanhas, então ela é toda irregular, tá? É essa camadinha aqui de fora, ó, a setinha. Aí, logo abaixo dessa camada que a gente vive, que é a crosta, olha, tá vendo o azul aqui dos oceanos, o verdinho dos continentes? Nós temos uma outra camada. Olha que esse pontinho aqui tá bem na beiradinha, olha, tá dando para vocês verem aí? Deixa eu te ampliar essa tela aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Isso, olha, tá vendo que ele tá bem na pontinha aqui? Então, aprofundando um pouco, logo abaixo da crosta terrestre, nós temos uma camada, olha que tamanho aqui, essa vermelha. Essa camada se chama manto, tá? E no manto, ela é uma camada que fica, ela é intermediária. Ela fica entre o núcleo, que é a camada mais profunda aí da Terra, fica bem no centro, e entre a crosta. Então, entre o núcleo e a crosta terrestre, nós temos o manto, que é essa camada aqui, tá? E essa camada, ela é muito, muito, muito quente. A temperatura dela pode chegar a 3.000 graus Celsius. Gente, imagina 3.000 graus Celsius. Então, aqui não seria possível nenhum organismo vivo sobreviver, tá? E devido ao calor e à composição, algumas partes desse manto, elas são moles e outras partes são mais duras. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ah, é isso aqui eu não falei para vocês ainda, olha. E a lava que sai do vulcão, ela vem dessa parte aí da terra, que é o manto, tá? Essa parte bem quente aí. Ok? Então, vamos continuando aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o núcleo da Terra, que é essa parte aqui, tá vendo? Bem no centro da Terra. Então, essa parte amarelinha aqui é o núcleo da Terra. O núcleo é a camada mais interna, que fica lá no meião mesmo, no centro. E lá, a temperatura ainda é mais alta do que no manto. A tia falou para vocês que no manto tem uma temperatura de 3.000 graus centígrados. E lá no núcleo, a temperatura chega a 5.000 graus. Então, é muito, muito, muito quente. E tem aqui uma curiosidade, né? O que está falando aqui? Que nenhum equipamento até hoje conseguiu chegar até essas partes mais internas do manto ou do núcleo, né? Então, como que se sabe? Esses estudos que são feitos, eles são feitos por rochas, né? Que vêm à superfície, pelas lavas dos vulcões. Então, eles fazem experimentos, tá? E eles constatam como que é lá, mas nenhum equipamento até hoje conseguiu chegar até o interior da Terra, tá? Então, o que se sabe a respeito é feito pela análise das lavas dos vulcões e das rochas da superfície, que os cientistas, né, eles, fazem essas análises de rochas que são tiradas de grandes profundidades da Terra. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os continentes. Os continentes são aqueles grandes pedaços de terra que a gente viu, tá? Que eles são coloridinhos. Lembra que a tia mostrou para vocês no globo?
que é onde a gente vive, né? Essa parte toda aí, coloridinha, são os continentes. Possuem vários países. E vamos lá então, os continentes se movem. Vocês lembram lá no início que a gente viu que a Terra aqui parece que é um quebra-cabeça? Então a gente vai estar vendo por que isso acontece hoje. Vamos lá? Os continentes se movem. Então, a camada mais externa do planeta que resfriou formou os continentes, é onde a gente fica, tá? Onde as pessoas vivem e formou também os fundos dos oceanos. Então, essa camada, gente, ela é formada por placas. Essas placas são chamadas placas tectônicas, tá? E essas placas, elas são semelhantes a um quebra-cabeça, elas se encaixam umas nas outras, ok? E, por exemplo, há cerca de 250 milhões de anos existia um continente chamado Pangeia. Olha como que era o continente há 250 milhões de anos. É muito tempo, não tem como a gente imaginar isso, né? Mas era assim, era só essa massa de terra aqui e tudo água. Com o passar do tempo, né, com o passar de milhões e milhões de anos, esse continente foi se dividindo e suas partes foram afastando. Olha, tá vendo que formou o mapa como nós temos hoje? Essa daqui é a nossa representação de hoje, mas para chegar aqui, se passaram milhões e milhões de anos. Então, o movimento das placas tectônicas fez com que a posição e formato dos continentes se modificassem. Então, essa modificação que ocorreu desse mapa para esse foi devido à movimentação das placas tectônicas. Ok? Que nós chegamos a essa distribuição aqui dos continentes, tal qual nós temos e estamos vendo aqui agora. E agora, por que os continentes se movem? Vamos lá. Lembre-se de que o interior da Terra é muito quente. E é esse calor que causa o movimento do manto e, consequentemente, das placas tectônicas. Então, imagina, lá no interiorzão da Terra, lá no meião da Terra, muito quente, tá? Então, esse calor faz com que o manto, essa outra parte aqui, se movimente. E, consequentemente, as placas tectônicas que vão estar aqui vão se movimentar também, tá? Então, é isso que acontece. Então, o movimento também provoca outros fenômenos que são observados na superfície da Terra, como a erupção dos vulcões, terremotos e a formação de montanhas. E ainda tem também os tsunamis da vida aí, né, que são devido aí à movimentação das placas tectônicas. Tá? Então, a gente vai estar vendo aqui agora, nessa movimentação aí das placas tectônicas. Olha, veja bem, nós temos aqui o planisfério e esse aqui é um mapa das placas tectônicas, tá? Então, vamos ver o que está falando aqui. Vamos lá? As placas tectônicas que formam a crosta terrestre estão em contato umas com as outras. Então, elas se encostam umas nas outras, ok? E elas estão em constante movimento e podem modificar o relevo da Terra de diferentes maneiras, dependendo de como elas se movem. Então, dependendo da movimentação que elas fazem, é o tipo de modificação que vai acontecer. Observe algumas imagens de regiões que se localizam nos pontos de encontro entre as placas tectônicas. Então, nós temos esses pontinhos aqui amarelinhos, olha, tá dando para vocês verem? Nesses pontinhos aqui são os encontros de placas entre as placas tectônicas. Então, vamos ver cada um deles aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, vamos lá. A Cordilheira dos Andes se formou no decorrer de milhões de anos devido ao choque frontal entre duas placas tectônicas,
uma das placas desliza sobre a outra. E por isso, terremotos e erupções vulcânicas são comuns na região. Aí nós temos aqui a representação da Cordilheira dos Andes, tá? E nós temos aqui as placas, olha, uma se deslizando sobre a outra, ok? Agora nós temos um outro ponto de encontro aqui, que é na falha de Santo André, localizada na costa oeste dos Estados Unidos. As placas tectônicas deslizam uma sobre a outra, provocando a ocorrência de terremotos na região. Olha, então elas vão uma sobre a outra e acaba provocando os grandes aí terremotos. Ok? Vamos lá agora, no próximo pontinho aqui, nós temos a Islândia. A Islândia é uma ilha que fica entre duas placas tectônicas que estão se afastando. Olha, aquelas outras lá que a gente viu estão se sobrepondo uma sobre a outra. Nesse caso aqui, as placas tectônicas estão se afastando lentamente uma da outra, tá? Então, ao fazerem esse movimento, o espaço entre elas é preenchido por lava, que depois se solidifica em rocha. É um outro exemplo, olha aqui o manto, tá vendo? O calor vai subindo aqui e vai fazendo com que as placas se afastem. E por último, nós temos o Japão. Ó, o Japão está localizado no limite entre 3 placas tectônicas, tá? E por isso a região apresenta uma intensa atividade vulcânica e muitos terremotos. É muito comum encontrar novas ilhas vulcânicas formando nessa região. E nós vamos ver aqui, olha. Aqui ó, uma ilha vulcânica aqui se formando, olha. Ok? Então, agora, a tia vai interromper aqui, nós vamos interromper aqui e eu vou tentar fazer uma experiência aqui para vocês verem essa movimentação das placas tectônicas. Deixa eu ver se eu vou conseguir, gente. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Olha aqui. O que a tia vai fazer aqui para vocês verem? Tá dando para ver aí? Então, veja bem. Essas duas bolachinhas aqui vão ser as placas tectônicas, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, olha. Tá? E o que acontece? Elas podem se mover uma ao lado da outra, assim, tá? Elas podem se mover se afastando, como a gente viu lá na aula. E o que acontece? Olha aqui, veja bem, eu não sei se está dando para vocês verem, mas quando elas se afastam, o material que compõe o manto sobe até a superfície. Está dando para ver aqui que está subindo? E ele se solidifica, tá? Passando a fazer parte da crosta terrestre. E ainda pode haver aí quando a movimentação é um em direção ao outro, olha, tá vendo? Quando uma vai em direção à outra, aí o que acontece? Elas se sobrepõem. E a gente pode fazer uma analogia aí com essa sobreposição na formação de montanhas aí, tá? Como a gente viu, olha, tá vendo? Elas se sobrepõem e formam montanhas, como é o caso que a gente viu lá da Cordilheira dos Andes, tá? Se vocês quiserem fazer essa experiência aí, a tia utilizou aqui chantilly com corante vermelho, tá? E bolachinha, água e sal. Então, não vale comer depois, tá bom? Mas é isso daí que acontece.
Agora vamos voltar aqui. A Silmara agora vai pedir para vocês fazerem uma atividade. Eu vou estar compartilhando a tela aqui de novo com vocês. Ixi, agora eu não sei qual que é. Ah, não, ainda tem aqui, ó, que eu queria passar para vocês, gente. Olha, aqui tem uma representação esquemática da movimentação das placas tectônicas, tá? Então, veja bem, ela pode se movimentar se afastando uma das outras, o que pode causar a saída de lava formando os vulcões. Eu fiz o exemplo ali com as bolachinhas, esquenta e sobe. Ela pode se mover lateralmente, uma ao lado da outra, tá? E aqui elas podem se mover sobrepondo uma à outra, podendo formar cadeias de montanhas, né? Que a tia mostrou ali para vocês, quando uma bolachinha ali na experiência se sobrepôs à outra. Ok? Então, vamos continuando aqui. Agora vocês vão abrir o livro de vocês, a apostila, lá na página 24, tá? Olha, eu vou lendo aqui, já vou explicando para vocês. Página 24 do livro de vocês, tá? Então, o que está pedindo para fazer lá? Com base no que você estudou, é possível dizer que a atual disposição e o formato dos continentes são definitivos ou que ainda podem mudar? Depois dessa aula que a gente teve, que a gente viu essa movimentação das placas tectônicas, a gente chega aqui à conclusão. Essa mudança vai continuar acontecendo ou não? O que vocês acham? Podem responder lá na número 1. Ô, gente, não está carregando aqui. Eu vou explicar daqui, então, e vocês vão fazendo aí. Depois, na atividade número 2, veja bem, o livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Júlio Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro do planeta. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente, isso é possível? Hinte a resposta correta. Então, na primeira opção, nós temos aí falando que sim, que é possível. Deixa eu ver se deu aqui. E até agora não carregou, gente. Sim, pois atualmente a tecnologia dispõe de recursos que permitem aos cientistas chegar ao centro da Terra. Olha, eu não vou compartilhar aqui porque não está indo, tá bom? Então vamos por aqui mesmo. E depois, não. A segunda opção aí, não. Pois o centro da Terra é muito quente e o ser humano não consegue sobreviver ao calor extremo. Então vocês vão pintar a opção correta. E depois, na letra B, vocês vão fazer um desenho bem bonito para a tia, bem caprichado, tá? Representando como é o interior e a superfície do planeta Terra. Podem consultar a apostila de vocês. Eu quero que vocês façam o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Bem caprichado, usem e abusem da criatividade. E agora, vocês podem pegar o caderno de atividades de vocês. Agora sim, eu acho que vai compartilhar aqui. Podem pegar o caderno de atividades de vocês, olha, esse daqui. E vocês vão abrir esse caderno de atividades de vocês. Deixa eu pegar aqui o dela também. Vocês vão abrir para a tia lá na página 60, tá? Vamos lá. Aqui, ó, essa página aqui, tá? Então, vamos ver o que está pedindo aí, olha. Analise a imagem que representa o interior do planeta Terra e indique o nome das camadas que compõem. Como que se chama essa camada aqui? Lá no interior mesmo, depois nós temos a camada intermediária e a camada superficial. Qual é o nome de cada uma delas? Vocês vão escrever aqui, tá?
Agora, relacione as camadas da Terra às suas definições, numerando as afirmativas corretamente. Camada de onde vem a lava dos vulcões em erupção. Qual que é? Vocês vão colocar se é a 1, a 2 ou a 3, tá? Camada mais profunda e quente da Terra. Qual que é dessas aqui? Vocês vão colocar o número aqui. Se for o número 1, tá? De acordo com o que com o nome que vocês deram aqui. E a camada superficial da Terra formada por rochas. Então, vocês vão ver aqui, analisar qual que se relaciona com cada uma dessas assim, tá? E agora, atividade número 3. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, sobre a qual todos os seres vivos habitam. Observe a imagem e assinale a frase que representa a informação correta sobre esta camada. Então, nós temos duas frases e vocês vão observar essa imagem aqui. A crosta terrestre é uma camada dura e contínua, ou seja, sem rachaduras. E depois, a crosta terrestre é formada por placas que se movem lentamente, fazendo com que a posição dos continentes mude o tempo todo. Vocês vão ver qual que está correta e vão assinalar aí para ti. Ok, galerinha? E hoje, então, nós vamos ficando por aqui, tá? Com um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.